A história de Saul, como eu disse, começa de maneira muito simples. Em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 3, diz assim: certa vez, as jumentas de Quis, pai de Saul, se perderam. E Quis disse a Saul, seu filho: leve um dos servos com você e vá procurar as jumentas. Uma coisa simples do cotidiano daquela cultura, daquela época. Ó, minhas jumentas se perderam. Pega um servo e vai procurar as jumentas. Mas aquilo que parecia uma tarefa comum, na verdade fazia parte de um plano divino. Porque Deus, nessa busca pelas jumentas, Deus conduz Saul até o profeta Samuel. E a gente vê isso em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. O momento em que Samuel unge Saul. Diz assim, olha: então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor o ungiu, líder da herança dele. Tá vendo? Quem ungiu Saul foi Deus. Foi o próprio Deus que ungiu ele. Ah, mas foi o povo que escolheu. Mas quem ungiu foi Deus. Quem ungiu Saul foi Deus. Saul era um homem ungido por Deus. E Saul, ele recebe sinais, ele recebe confirmação e autoridade espiritual. No versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 10, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles. Você será transformado em outro homem. Eu estou lendo a palavra de Deus, tá, irmãos? A gente só lembra de Saul porque ele tentou matar Davi, não é verdade? Mas Saul foi um homem cheio da unção de Deus. Ele foi um homem cheio da unção de Deus. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. No início, Saul até demonstrou uma certa humildade. Eu passo agora para o verso 22. Eu estou tentando contextualizar aqui de forma bem simples para você entender a trajetória de Saul. Desde aquele jovem que estava lá procurando as jumentas do pai, até o rei Saul, escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 10, verso 22. Então perguntaram novamente ao Senhor: ele já chegou? E o Senhor respondeu: sim, ele está escondido entre a bagagem. Saul não queria palco, tá vendo? É o que mostra aqui essa passagem. Saul não queria aparecer. Ele, embora tenha sido ungido pelo profeta Samuel e recebido essa promessa, você é o rei que Deus escolheu, ele estava escondido entre a bagagem. E aqui nós aprendemos uma coisa fundamental. Um bom começo não garante um bom final. Presta atenção nisso. Começar bem não significa que você vai terminar bem. Você precisa vigiar. Outra coisa, chamado não substitui caráter. É melhor ter talento do que ter, ou melhor, desculpa, é melhor ter caráter do que ter talento. O chamado não substitui o caráter. Deus, ele olha para nós, ele não está interessado na nossa aparência, no quanto a gente fala bonito, no tanto que a gente sabe de Bíblia. Deus nos mede ou nos considera, vamos dizer assim, através do nosso caráter. A unção de Deus não substitui a obediência. A gente vai ver isso aqui ao longo dessa história aqui do rei Saul. A unção não substitui a obediência. E dom espiritual não dispensa vigilância. Tem pessoas que têm um dom. Ela recebeu um dom de Deus. Ela tem o dom da cura, ela tem o dom da profecia, ela ora em línguas,
ela é uma pessoa usada por Deus, tem o dom de discernimento de espíritos, mas o dom não dispensa vigilância. Tá entendendo? Ninguém é tão espiritual que não precise se preocupar com essa palavra aqui, escrita pelo apóstolo Paulo. Aquele que está de pé, vigie, cuide, para que não caia. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Um escritor chamado John Stott escreveu o seguinte: o maior cuidado de um líder é cuidar de si mesmo, para não se tornar um pastor negligente. Um líder é aquele que guia, alimenta e protege o rebanho, mesmo às custas de sua própria vida. Então, essa é a imagem que Jesus nos deixa, o bom pastor, que dá a sua vida por nós. Jesus é essa figura que nos guia com amor, que nos protege dos perigos espirituais e que garante que nós não sejamos dispersos. Quando Jesus se declara como o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11, ele está revelando a sua profunda missão de cuidar, de proteger e de guiar o seu povo. Jesus não foi e não é como os líderes negligentes que Deus está denunciando aqui através do profeta Ezequiel. Pelo contrário, ele está disposto a dar a sua própria vida para que nós, que somos ovelhas de Cristo, possamos ter vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10.
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa liderança compassiva, sacrificial de Jesus é o que faz com que Ele seja digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso louvor. Agora, voltando ali um pouquinho no texto de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 37 e 38, Jesus não apenas teve compaixão das multidões, mas ele também chamou os seus discípulos para a ação. Ele disse assim, olha, a seara é grande, ou temos uma grande colheita pela frente, mas temos poucos trabalhadores. Orem a Deus, ajam. Como é que eu vou agir, pastor? Ore a Deus, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua colheita. E hoje, através dessa live, a minha oração é para que Deus levante você que está me ouvindo, como alguém que esteja preparado, capacitado e disposto a cuidar da vida de alguém. E esse cuidar pode ser de várias maneiras. Tem pessoas que cuidam através de conselhos, tem pessoas que cuidam através de sustento. Talvez você tenha a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Tem pessoas que cuidam através da palavra, ministrando a palavra para essa pessoa. Tem pessoas que cuidam através da oração. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém orou por mim. Alguém orou pela minha vida. Alguém veio até mim, abriu a Bíblia e disse, olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus diz a seu respeito. Alguém teve esse cuidado comigo, irmãos. Alguém teve o papel de pastor na minha vida. Como eu disse, eu passei por algumas igrejas, 3 para ser mais específico. E em todas essas igrejas tinham os seus respectivos pastores. E eles tiveram um papel importante na minha formação ministerial, em ministrar conhecimento, em me ensinar a Bíblia. Mas tem pessoas que não tinham o título de pastor e tiveram um papel fundamental na minha vida, no meu casamento, no meu ministério. Eles não têm o título de pastor, mas eles agiram como pastores, cuidando de mim. São trabalhadores que Deus levantou. Vocês estão entendendo? Então, hoje, talvez Deus esteja levantando você como um trabalhador. Você pode agir com a sua palavra, com as suas mãos, com o seu dinheiro. Aqui, por exemplo, no Ministério Minuto com Deus, nós estamos ajudando 2 projetos. Nós ajudamos o projeto Romper, que trabalha em uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte, e nós estamos atualmente enviando contribuições, donativos para o Ministério da Reconciliação, que está fazendo um trabalho com crianças lá em Moçambique. Precisa de alimento, precisa de sustento. As irmãs que estão lá precisam de pagar aluguel, água, luz, comida, material escolar para as crianças. E elas não são pastoras, elas não têm o título de pastoras. Entende o que eu estou dizendo? A Gessiane não é pastora, ela é a missionária Gessiane. Mas nesse momento ela está ali como pastora, cuidando, indo atrás daquele que se desvia, ensinando,
acolhendo, alimentando. Então, o desafio continua até hoje. O desafio de orar para que Deus levante pessoas para contribuir, para ajudar nessa obra tão grande. Já encerrando, para a gente poder orar, eu nem sei quanto tempo tem de live aqui, mas nós já estamos encerrando. A figura do pastor na Bíblia é essa de alguém que cuida, que protege, que guia. Jesus se compadeceu das multidões porque via nelas ovelhas sem pastor, pessoas que estavam vulneráveis e perdidas. Assim como uma ovelha sem direção está em perigo, nós também estamos em perigo quando nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo e aos desafios da vida. Mas em Jesus nós podemos encontrar a segurança da presença dele e o cuidado do seu amor. Então, a nossa resposta a essa mensagem de hoje deve ser de nos rendermos aos cuidados de Cristo como ovelhas e de nos dispormos a ser trabalhadores dessa seara, a ajudarmos nessa grande colheita, a nos juntar à missão de alcançar aqueles que estão perdidos e sem direção, trazendo essas pessoas de volta ao aprisco de Deus. Sabe essa pessoa aí, na sua rua, no seu bairro, que dá mais trabalho? Todo bairro tem essa pessoa. Aquela pessoa que toda briga que tem, o camarada está lá envolvido. Teve uma confusão lá com droga, com roubo, ele está lá, ela está lá. Tem um cara buzinando aqui na minha porta. Essa pessoa que dá mais trabalho, ela é uma ovelha sem pastor. Ela tem um pastor e precisa saber disso. E você pode ser um instrumento para levar essa mensagem até ela. E aquele que dá mais trabalho nas mãos de Deus pode ser aquele que dá mais fruto, aquele que dará mais alegria. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo o seu pastor. Que o Senhor te guie para águas tranquilas e te conduza ao caminho da vida eterna. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E declare pela fé aqui o seguinte: eu decido obedecer. Mas não faz igual essas pessoas que procuraram o profeta Jeremias, não. Decida de verdade obedecer e obedeça. Quer seja favorável ou não, obedeça ao Senhor. Ah, pastor, isso vai me custar muito caro. Obedeça ao Senhor. A desobediência vai custar mais caro ainda. O pecado tem um preço, irmãos. O pecado cobra um preço muito alto. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E fala da morte espiritual. Então, se existe algum aspecto aí da sua vida que você precisa tomar uma decisão, escolha obedecer à direção de Deus, à voz de Deus, o comando de Deus. Ah, eu vou atrás do profeta para falar comigo, eu vou lá no bispo que ele vai me revelar. Amém. Mas se você está indo atrás de uma direção de Deus, siga por essa direção. Deus pode usar sim pessoas para falar com você. E talvez essa mensagem esteja falando com muita gente. Você já sabe qual é o caminho certo. Você já sabe.
o caminho que vai ao encontro da palavra, dos princípios de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Você já sabe qual é esse caminho. Aquilo que sair fora disso não é a vontade de Deus para a sua vida. É o caminho mais estreito, é o atalho, é a proposta de Satanás para a sua vida. Jesus estava lá no deserto, com fome. O que Satanás falou para ele? Pega essas pedras e transforma em pães. Não é lógico isso? Você não é o filho de Deus? Olha, você é filho de Deus, você tem poder. Você está com fome à toa. Pega essas pedras e transforma em pães. Só que aí Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca de Deus. Transformar pedras em pães seria muito simples para Jesus fazer isso. Seria muito fácil. Jesus era o Filho de Deus, ele fez milagres muito maiores. Ele ressuscitou pessoas. Ele venceu a morte. Só que esse era um comando que estava vindo de Satanás. Então ele não poderia ser considerado lícito, coerente para Jesus. E por isso Jesus não obedeceu. E diante da obediência de Jesus a Deus e não ao diabo, o que aconteceu? O diabo deu linha, vazou, se afastou. E o texto diz que os anjos vieram e serviram Jesus. A sua obediência a Deus, mesmo diante de um cenário assim desfavorável, vai atrair a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? A obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. Palavra simples, palavra direta, palavra que vai ao encontro, eu sei, de muitas pessoas aqui que estão entrando nessa semana e têm que tomar algumas decisões importantes. Jeremias 42 é um texto que nos desafia a examinar o nosso coração. Nós estamos realmente dispostos a obedecer a Deus? Ou nós só queremos que Ele aprove os nossos planos? Nós estamos buscando segurança no Egito da nossa vida? No dinheiro, nas conexões que nós temos, nos recursos, nas soluções humanas, em vez de confiar no Senhor? Deus não nos chama para o caminho aparentemente mais fácil, mas Ele nos conduz para o caminho da fé, onde Ele é a nossa segurança. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.